Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus e eu convido você para abrir comigo no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42 diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, a oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Eu queria pensar com vocês hoje sobre o tema: o clamor de uma alma sedenta. Se vocês perceberam, logo no cabeçalho deste salmo, está escrito aí livro 2. O livro de Salmo é dividido em 5 livros. Como o Pentateuco tem 5 livros, os 150 salmos estão divididos em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41, praticamente todos os salmos de Davi. E todos eles, via de regra, usando o nome Senhor, Javé, Yavé, Jeová. Aqui começamos o segundo livro do Saltério, agora de autoria dos filhos de Coré. E via de regra, agora o nome usado vai ser Elohim, o Deus Criador. E este Salmo 42 retrata, meus amados irmãos, o anelo profundo da alma do adorador, porque este homem está enfrentando uma espécie de quarentena da alma, sendo privado de estar na casa de Deus. Ele que tinha ligação ao culto, à música do templo, está agora privado do culto público, da reunião dos santos, da assembleia solene. Ele está exilado lá no norte de Israel. Ele está lá no extremo norte de Israel, nas fraldas do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. A Bíblia não nos informa o motivo desse exílio,
as razões por que ele está privado de estar em Jerusalém, na casa de Deus, com o povo de Deus, celebrando o culto a Deus. Somos informados ainda que, além de estar privado do culto público, numa espécie de quarentena imposta, ele está cercado de inimigos. Muito provavelmente inimigos que não têm a sua fé, porque zombam da sua fé, porque escarnecem da sua fé, dizendo: teu Deus onde está? Você que está passando por essa crise, por esse banimento, por esse afastamento autoimposto, ou melhor, imposto pelos inimigos. Cadê o teu Deus? Por que ele não age? Por que ele não intervém? Por que ele não livra você dessa? Por que você está nessa situação? Passando a ideia de que nem Deus podia resolvê-lo, ou que Deus o havia abandonado. Então, esse é o contexto desse salmo. E eu gostaria de olhar esse salmo em duas perspectivas. A primeira delas, mostrando o profundo anelo por Deus, dos versos 1 a 5. E depois então olharemos a outra perspectiva do salmo, a partir do verso 6 até o verso 11. 4 fatos nos chamam a atenção aqui, meus amados irmãos. Primeiramente, olhem comigo, o clamor da alma sedenta. Versos 1 e 2. Você pode ler comigo, por gentileza, em voz alta, clara, eloquente, nos versos 1 e 2, vamos lá? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me virei perante a face de Deus. Oh, irmãos, eu acho que esse salmo é tão oportuno neste período que estamos vivendo, desta pandemia. Talvez poucas coisas mexem mais com a alma de um pastor do que ver pessoas querendo vir à casa de Deus e nós dizendo para elas: não venha, não tem espaço. Ou de uma pessoa precisar entrar num site para fazer uma inscrição, e alguns, como disseram hoje de manhã: pastor, eu não venho porque já entrei lá, não tem mais vaga. Ontem, conversando com alguns colegas lá do Nordeste, em alguns lugares, os cultos públicos da noite foram impedidos, e as igrejas estão fechadas. No mesmo tempo em que se chega à esperança de uma vacina para imunizar a população, nós enfrentamos a semana com o maior índice de óbitos no país. E é nessa conjuntura de alguém que quer estar na casa de Deus e não pode. É bem verdade que há outros que se autoimpõem uma quarentena. Mas a conjuntura que leva esse salmista a dizer isso, e ele é um observador, e ele conhece a sua geografia, conhece seu território, e sabe que a corça, este animal rápido, célere, que sai saltitando e pulando pelas montanhas, sôfrega, sedenta, sequiosa, correndo desesperadamente para uma fonte de água, para dessedentar-se, para matar a sua sede. E ele olha para dentro da sua alma, longe do templo, longe da assembleia solene, longe do culto, privado do culto público, e diz: meu Deus, como esta corça, a minha alma está assim, com sede da tua presença, com sede da adoração, com sede dos cânticos, com sede da tua palavra, com sede da tua presença manifesta. Observem vocês
que a alma dele suspira, anseia ardentemente. E ele não tem sede de saúde, ele não tem sede de dinheiro, ele não tem sede de riqueza, ele não tem sede de prosperidade, ele não tem sede de sucesso e fama, ele tem sede de Deus. Porque embora as bênçãos de Deus sejam todas excelentes, elas não são um substituto do próprio Deus. A maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus. É por isso que é tão grave, tão grave, tão grave, alguém se autoimpor uma quarentena, podendo estar na casa de Deus, não tem prazer de estar na presença de Deus, não tem prazer de vir à casa de Deus, não tem prazer com a assembleia solene, não tem prazer com o culto público, pois esse salmista, podendo, querendo estar, não pode estar. E ele demonstra então o seu desejo por Deus. E ele usa duas coisas aí que me impressionam: suspirar, ele está desejando ar, e sede, ele está desejando água. As duas coisas são vitais para a vida: o ar para respirar e a sede para dessedentar. Assim como você deseja ar para respirar, e assim como você deseja água para dessedentar a sua sede, diz: assim está minha alma desejosa de Deus. Mas em segundo lugar, confira comigo o sofrimento desse exilado. Versículo 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Meus amados irmãos, o texto não nos informa por que esse salmista está exilado, por que esse salmista está distante, no extremo norte do seu país, quando o templo ficava lá no sul, na Judéia, e ele era alguém ligado ao culto, à adoração, ao louvor. E ele está confessando aqui que esta privação do culto público, esta privação da comunhão com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, gera nele uma dor tão profunda, que a única coisa que ele consegue ter é choro, choro e choro. Como outrora se alimentava, agora ele se alimenta das suas lágrimas, porque além da privação, ele está enfrentando um segundo problema. No verso 3b diz: enquanto me dizem continuamente, 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 o teu Deus onde está? Talvez nesse tempo, muita gente tenha olhado para você, olhado para a igreja de Deus e questionado: cadê Deus? Onde está Deus? Por que ele não age? Por que essa tempestade não passa? Por que essa crise se agarra? Por que você está enfrentando essa crise? Seja de saúde, seja de desemprego, seja de perda de bens materiais. Por que a crise está aí mostrando sua carranca? A nível mundial, onde a solução humana parece que não chega, onde a liderança parece que está batendo cabeça, e as pessoas estão ainda questionando a nossa fé, questionando a nossa confiança em Deus. Cadê o teu Deus? Mas notem vocês, em terceiro lugar, que diante desse sofrimento e diante dessa quarentena da alma, ele vai descrever no verso 4, algo que nós chamaríamos de uma recordação saudosa. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma,
de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está longe, ele está exilado, ele não pode estar em Jerusalém, ele não pode estar na casa de Deus, ele anseia por Deus, ele anseia pelo culto a Deus, e ele começa então a viver de memórias, de lembranças, de reminiscências. E o que vem à mente dele, à alma dele, é a lembrança do passado, de como ele, tantas vezes, guiou o povo de Deus, liderou o povo de Deus nas procissões, porque você sabe que nas festas de Israel, as pessoas saíam das suas cidades, das suas vilas, das suas aldeias, e rumavam em caravanas, subindo para Jerusalém, onde ficavam ali, talvez, em algumas festas, em cabanas. A alegria do culto, a alegria da festa, a alegria da música, a alegria da celebração. E ele está olhando pelas lentes do retrovisor e relembrando isso. E tem hora que parece que dá saudade, não? De você não ver banco vazio, de você não ter restrição de espaço, aguardando esse tempo. O salmista está pensando nisso. Onde não vai ser preciso a pessoa ter que entrar lá no site da igreja para fazer uma inscrição para poder vir para o culto. Das celebrações festivas. E é por isso que, em quarto lugar, eu chamo a sua atenção, o salmista vai ter uma conversa diante do espelho. Nós chamamos, na língua portuguesa, de um solilóquio, uma conversa consigo mesmo. Olha o verso 5 comigo, você pode ler comigo, vamos lá? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Oh, amados irmãos, tem horas que você precisa ser o terapeuta da sua própria alma. Tem hora que você precisa se olhar no espelho e conversar com você mesmo. Tem hora que as vozes humanas, todas, não podem acalentar a sua alma. E você precisa exortar o seu próprio coração, a sua própria alma. Quando que isso é necessário? É quando você está privado daquilo que é mais excelente. É quando você está enfrentando acusações pesadas acerca da sua fé. Cadê o teu Deus? Por que ele não tira você dessa? Por que você está enfrentando essa batalha toda? E como é que ele confronta a si mesmo? Ele pergunta a sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Você já ficou assim com a alma abatida? Você já ficou desidratado espiritualmente? Emocionalmente, com um tanque vazio? Um abatimento enorme, sem força, sem ânimo, sem vigor. Então ele está dizendo: minha alma, por que estás abatida? Mas preste atenção que ele usa outra expressão: porque te perturbas dentro de mim. Irmãos, não tem nada mais grave para a nossa vida do que uma alma perturbada, desassossegada, inquieta, desesperada. Ele é um servo de Deus, ele não é um ateu, ele não é um idólatra, ele não é um cético, ele não é um agnóstico, ele é um homem de Deus que lida com o louvor da casa de Deus, mas ele precisa conversar com ele mesmo, exortar ele mesmo, confrontar ele mesmo com essas palavras: por que você está abatido? Por
que você está perturbado? Mas preste atenção que isso não é apenas autoajuda, confissão positiva. Ele não busca solução dentro dele mesmo, ele não encontra solução através de uma corrida pelos corredores da sua própria alma. O remédio que ele oferece para ele mesmo é esse: espere em Deus. Tira os olhos do problema, tira os olhos da geografia, tira os olhos da circunstância, tira os olhos dessa crise, tira os olhos desse exílio, volta a sua atenção para Deus. Espere em Deus. A crise passa, irmãos, e Deus permanece. A pandemia passa e Deus continua sendo Deus. Então espere em Deus. E Ele promete: eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Hoje é choro, hoje é dor, hoje é problema, hoje é o encurralamento do mal, mas ao louvor virá, porque Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Apesar da crise, apesar da providência carrancuda, Ele pode afirmar: o que está aí, este Deus é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Não importa quão grande é o problema, não importa quão grave a acusação, este Deus é o meu Deus, e este Deus é o meu auxílio. Então comece a contar para a sua alma o que Deus já tem feito para você. Encontre nisso esperança. Mas agora, eu quero trazer a segunda parte desse salmo. Que é a nostálgica lembrança de Deus, dos versos 6 a 11. Vejam vocês, a partir do verso 6, que ele diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Eu peço a sua atenção para alguns pontos aqui. Esse homem está no extremo norte de Israel. Se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que o Monte Hermon é o limite, lá no norte, divisa com o Líbano. O Hermon é o monte mais alto de Israel. O cimo do monte, via de regra, continua sempre com gelo lá em cima. Há pessoas que esquiam lá em cima. As águas do Jordão brotam das entranhas da terra, mas elas são acrescidas com o degelo que vem deste monte. E esse homem começa a olhar esse cenário, e algumas coisas aqui me chamam a atenção, e a primeira delas é o abatimento desse exilado, no versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Por que ele está com a alma abatida dentro dele? Primeiro, porque está privado do culto público. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, e para você que está nos assistindo: você é uma ovelha, e ovelha não pode ficar sozinha. A ovelha não tem condições de proteger a si mesma. A ovelha é míope, não enxerga direito. A tendência da ovelha é se desviar. Então não tem desse negócio de crente, ovelha desigrejada. Segundo, não tem desse negócio de ovelha que se basta a si mesma. Sou crente dentro da minha casa, me basta a mim mesmo. Não existe isso. Nós estamos vivendo um momento circunstancial. Muitos gostariam de estar como salmista e não podem, por razões as mais diversas. Mas por favor, e não é para vocês porque vocês estão aqui, as pessoas estão nos acompanhando, em nome de Jesus,
Cuidado para você não impor a você mesmo uma quarentena, quando você pode estar na casa de Deus. Este homem está abatido, não é porque ele está enfrentando um problema tão grave, pessoal, familiar, ou de saúde, ou financeiro. Ele está abatido porque ele está exilado, e está impedido de estar na casa de Deus, quando ele gostaria de estar na casa de Deus. Mas em segundo lugar, uma enxurrada de problemas ele descreve no verso 7, peço a você que leia comigo o verso 7, por gentileza, vamos lá? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O contexto aqui, irmãos, ele agora olha para a geografia que ele está, lá no sopé do Hermon, onde nasce o Jordão. O Jordão hoje é um rio muito pequeno, mas na época era um rio muito expressivo. E de repente ele está naquela geografia. E o degelo vem dos montes, do Monte Hermon, e vem derretendo, e aquilo vira onda, aquilo vira catadupa, e de repente os pés fogem do chão, e ele é levado de roldão, nas enxurradas, no volume violento das águas, que tiram do chão, e vão arrastando, e vão sufocando, e vão passando em cima dele, as ondas e vagas. E é exatamente isso que ele descreve para nós no verso 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Agora ele pega esse cenário e aplica para os problemas que ele está enfrentando. Já sentiu assim às vezes? Os problemas vêm e não vêm sozinhos, vem um pacote todo. Uma crise se soma a outra crise, que se soma a outra crise, e de repente parece que você está sem colocar o nariz do lado de fora. A sensação que ele tem é parece que o céu e a terra se unem, as águas de cima com as águas de baixo, para tirá-lo do chão. E para engolfá-lo, engoli-lo, envelopá-lo nas ondas e vagas. Mas em terceiro lugar, confira comigo o socorro divino no verso 8. Pode ler comigo o 8, vamos juntos? Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ao ler a sua Bíblia, sempre preste muita atenção no que nós chamamos de conjunção adversativa. Contudo, porém, entretanto, entrementes, mas. Se você perceber o contudo que inicia o verso 8, está contrastando o drama que ele está vivendo no verso 7, sendo empurrado, arrastado pelas enxurradas dos problemas. Diz, contudo, apesar disso, apesar dessa situação medonha, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Você já sentiu isso? Quando você está atravessando aquela noite escura, sombria, dolorosa, diz, meu Deus, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Aí o dia amanhece, e ao amanhecer o dia, as misericórdias de Deus se renovam, e você sente um novo alento, uma nova força, um novo ânimo, e Deus concede a você a sua misericórdia. Quando chega de noite, Deus põe na sua boca um cântico, e você transforma esse cântico numa oração ao seu Deus. Bendito seja o Senhor. É o que o salmista no Salmo 84 diz, nós vamos indo de força em força. Mas em quarto lugar,
Note comigo a oração do oprimido, no verso 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Aqui ele começa a clarear um pouco mais para nós. Talvez a razão do seu exílio. Ele está debaixo de uma opressão de inimigos, de um cerco de inimigos, de uma perseguição de inimigos, que ele chama no verso 10 de adversários. Agora notem comigo no verso 9, que duas coisas parecem até aparentemente contraditórias. Ele chama Deus de sua rocha, mas tem que abrir o coração para Deus e perguntar: por que te esqueceste de mim? Você tem essa sensação às vezes? De que Deus se esqueceu de você? O problema chega, você pede, você ora, e o problema não vai embora. Você tem alguém precisando de socorro e você pede e o socorro não chega. Você tem alguém enfermo na sua família e você ora e pede e chora e a pessoa morre. Oh meu Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas de repente este homem é movido pela fé, diz: apesar disso, o Senhor é a minha rocha. O crente vive nessa tensão, irmãos. Não é porque você é crente que toda hora que você pede, a solução chega na hora. A solução vem na hora que você grita, na hora que você pede, do jeito que você pede. Mas uma coisa rege a sua vida, é entender que esse Deus é a sua rocha. E ele diz isso no contexto em que os pés não estão mais no chão, as ondas estão passando, as vagas estão passando, ele está sendo levado de roldão pelas tempestades, pela fúria das águas, pelas enxurradas da vida, mas ele diz: o Senhor é a minha rocha. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Quinto lugar, olha comigo aí o insulto do adversário no verso 10. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Chama a sua atenção para esse ponto que às vezes as palavras machucam mais do que uma faca afiada, cortando a sua carne, chegando aos seus ossos. Ele chama essas pessoas de adversários. E a arma do adversário é insistir, é repetir, é enfatizar: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? É essa a tônica aqui. Me insultam dizendo, o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Cadê Deus? Por que Deus não tira você dessa? Por que Deus permite você passar por essa? Por que Deus não socorre você? Por que Deus não cura você? Por que Deus não abre uma porta para você? Por que esse problema não cessa? E é por isso que esse salmo termina, mais uma vez, com um autoconfronto. Porque tem hora que você precisa entrar no seu quarto e confrontar você. E tem hora que você precisa voltar para o quarto de novo e confrontar você. É por isso que nós precisamos de Deus todo dia. É preciso vir pregar todo dia. A vida espiritual não é: eu vou na igreja um dia no mês, aí eu passo o resto do mês, não preciso ir mais. O maná tem que ser colhido todo dia. Todo dia. A força de ontem serviu para ontem, hoje eu preciso de outra força.
A exortação de ontem foi uma bênção para ontem, hoje eu preciso de outra exortação. E ele volta então ao verso 11, à mesma tônica do verso 5, e diz à sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus. Eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu não li o Salmo 43, mas é curioso que o Salmo 43 não tem título. E todos os estudiosos, isso é unânime, entendem que o Salmo 43 é sequência do 42, é o mesmo salmo, com a mesma tônica, com a mesma ênfase. Só que o 43 aponta para nós a libertação. E se você perceber, o cenário muda, ele não está mais no exílio, ele não está mais lá no norte de Israel, ele está de volta a Jerusalém, ele está de volta ao templo, ele está de volta ao culto. E ele diz algo no verso 4 do 43 que me encanta profundamente: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa, o melhor instrumento, e eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Oh, amados irmãos, que verdade preciosa, Deus, a minha maior alegria. Quem é a sua alegria? Qual é a sua maior alegria? O que é que você mais anseia? O que é que você mais deseja? O que é que você mais aspira? A minha oração é que nesta noite a nossa alma possa suspirar por Deus, como o nosso pulmão precisa de ar. A minha oração é que nesta noite nós possamos desejar Deus mais do que água para matar a nossa sede. A minha oração é que nas turbulências e tempestades da vida nós possamos desejar Deus mais do que as bênçãos de Deus. A minha oração é que nesta noite nós possamos dizer: Deus, Tu és a minha maior alegria, a minha mais doce alegria, o maior prazer da minha vida. E que o nosso coração seja alimentado com essa esperança. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que Deus nos ajude. Amém.